A paz do Senhor, meus amados irmãos, lição de número 11, a visão do templo e o milênio. Olha que temas bonitos, trabalhados nas profecias de Ezequiel. Dia 11 de dezembro é o segundo domingo do mês, é o dia da Bíblia. Nós celebramos o dia da palavra de Deus, todo segundo domingo do mês. Você que é o líder, que é o professor da Escola Bíblica Dominical, procura trabalhar também, incentivar os seus alunos a ler a palavra de Deus. É muito importante. Todo dia eu leio um capítulo da Bíblia. É um hábito que eu adquiri já há muito tempo e é uma bênção, irmão, porque você já vai ocupar a sua mente com a santa palavra de Deus. A palavra de Deus santifica o nosso coração. Então, é muito importante você lembrar os seus alunos que no dia 11 é o segundo domingo do mês, o dia da Bíblia. Eu vou citar duas frases de grandes líderes políticos que falaram a respeito da Bíblia. Primeiro, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, George Washington, ele disse: é impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Esse foi o George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, a primeira democracia, né? E o primeiro governo democrático que foi estabelecido na face da Terra, né? A República Norte-Americana. E outra pessoa que falou algo muito lindo foi a grande monarca da Inglaterra, Rainha Vitória. Ela disse que a Bíblia era a razão da supremacia da Inglaterra. Ela disse isso, reconhecendo que graças à Bíblia é que a Inglaterra tinha tanto poder, né? Então são monarcas, são líderes políticos que admiravam a Bíblia, né? Que tinham a Bíblia como um livro digno de ocupar a mente e o coração do ser humano. Muito bem, feitas essas considerações sobre o dia da Bíblia, 11 de dezembro, segundo domingo do mês de dezembro do ano de 2022, nós temos então a nossa lição, a visão do templo e o milênio. E o nosso textual está no profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 3, que diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Visão do profeta Isaías. Ele viu os querubins adorando a Deus de maneira trina. Pode observar, essa maneira tríplice de adoração está presente aqui na visão do profeta Isaías e de outros homens de Deus, em Apocalipse também, quando ele fala Santo, 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 justo, 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 reto, reto, reto. É o Senhor nosso Deus, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então são maneiras trinas de adoração, que a gente faz a analogia natural ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Muito bem, é lógico que nesse versículo aqui o profeta Isaías não tinha essa percepção de Pai, de Filho e Espírito Santo, né? Porque isso como diz o escritor aos Hebreus, que Deus revelou aos profetas através do Pai, hoje se revela através do Filho, né? Ele estava falando ali, e a igreja é governada pelo Espírito Santo. É claro que naquele momento ele não tem essa percepção, mas você pode ver isso como uma inferência que indica a maneira trina de adorar a Deus. Verdade prática: o ultraje à santidade divina, ou seja, o desrespeito, o ataque, a blasfêmia contra a santidade divina, ou a maneira desordeira
Isso tudo, irmão, leva à queda espiritual, né? Então, a verdade prática, ele fala, o traje, a santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Então, Deus é santo, é o caráter dele, né? E quem o adora também tem que ter essa... E sabe que isso me chama a atenção, meus irmãos? Porque no mundo pagão, os Zeus, por exemplo, o Hércules, semideuses, essa turma toda aí do paganismo, eles eram depravados, irmão. Então, o próprio Zeus, que é o deus dos deuses no mundo grego, ou Júpiter no mundo romano, ele é adúltero, ele é enganador, ele mente. São vícios do homem projetados na sua própria divindade. Agora, diferentemente, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é santo. Você pode ver. E ele exige santidade. Ele fala, sede santo porque eu sou santo. Então, uma fé em um Deus santo gera um povo santo. Uma fé em um Deus que não é santo gera pessoas depravadas também. Então, você pode observar que os adeptos desses espíritos de prostituição e tanta coisa, fica assim também. Pode observar. Peca para cá, peca para lá. Eu acho que não é nem problema mais ter pecado. Ele quer criar um mito de que não existe pecado. A consciência dele condena, né? Então, o nosso Deus é santo. E ele exige a santidade de seus fiéis. Sede santo porque eu sou santo. Assim também como um Deus que não é santo, o seu fiel é desse jeito também. Então nós somos influenciados diretamente naquilo que nós acreditamos. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, entre os versículos 1 até o 9. Mas vamos novamente fazer uma reflexão mais profunda sobre o nosso texto áureo de Isaías 6,3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bom, então o nosso texto áureo está no capítulo 6 do profeta Isaías, entre os versículos 1 até o versículo de número 13, é onde está o registro da escolha e consagração do profeta Isaías, né? Então está ali, Isaías é escolhido e consagrado para ser profeta. E a primeira expressão, a parte A do versículo, diz que clamavam uns para com os outros, dizendo. Então, esses seres, essas categorias angelicais, eles falavam aos outros nessa tríplice expressão, Santo, 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 enfatizando com sua repetição a elevada santidade de Deus. Por quê? Nós sabemos que a santidade é um dos maiores atributos divinos, mas também é interessante nós sabermos que na língua hebraica, no judaísmo, né? Na língua hebraica, há uma dificuldade de você expressar o grau superlativo absoluto. Então, para eles não dá para falar, e clamavam, santo, o mais santo dos santos é o Senhor, que é santo. Seria uma coisa muito difícil. Então, eles repetem a palavra santo, 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 né? Então, porque eles têm também essa dificuldade, não tem mecanismo para apontar o grau superlativo absoluto, né? Muito bem, essa adoração, quando fala que Deus é santo, 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 é um contraste com as divindades pagãs, que eu já falei no início, que tinham todos os tipos de vícios. Eu vou te indicar uma coisa para você, que você que é estudioso, é professor. Se você tiver a obra do Flávio Joséfo, pega a obra e lê o prefácio do Flávio Joséfo naquela obra História dos Hebreus. Ele vai falar disso. Ele vai falar
o caráter santo do Deus da Bíblia difere completamente do caráter cheio de vícios das divindades pagãs. E aqui, no nosso texto, diz assim, eles clamavam. Quer dizer, aqui, obviamente, provavelmente, o que ele está querendo dizer é que eles cantavam o cântico antifonal, né? Pois é a maneira do coro celestial glorificar a Deus, que é um grande número de criaturas espirituais exaltando a Deus, dizendo santo, repetindo, né? Santo, santo, santo é o Senhor. E o nosso textuário fecha dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Senhor dos exércitos é o Adonai ou Yahvé Tsabaoth. Você vê que exércitos em Israel hoje chama Tsavá. Tsavá. Engraçado, quando eu estava no hospital, quando eu tive Covid, há mais de um ano, né, atrás, quando a médica falou para mim que ela ia me entubar, ela usou esse termo, seu Alberto, a gente vai fazer o senhor dormir para cuidar dos seus pulmõezinhos, foi a expressão que ela usou, né, carinhosa, né. E naquele momento, irmão, eu orei para Deus, porque eu achei que realmente tinha terminado a minha peregrinação aqui na terra, né. Muitos irmãos também tinham partido depois da intubação, né? E eu orei, falei, ô Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Mas eu senti uma alegria, uma paz, irmão. Então eu falei, oh meu Deus, eu te agradeço por tudo. Eu já comecei a agradecer a Deus, né? Eu agradeço pela salvação, por tão grande salvação, pelo teu sacrifício, por me ter me dado uma vida abençoada. Eu me sinto uma pessoa abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada, uma igreja abençoada. Eu agradecendo a Deus, né? Mas eu lembrei da minha menininha, né, irmãos? Aí eu falei para Deus, meu Deus, eu não queria que a minha filhinha ficasse órfã, né? Então, nesse momento de oração, eu abri o olho e eles estavam levando a minha maca embora. E eu achei estranho, falei, mas eu já não estou na UTI, por que eles estão me levando para a UTI, né? Não estava entendendo. Falei, acho que eu estou no quarto, né? E agora, como eles vão me entubar, eles vão me levar para a UTI para me entubar lá na UTI, né? Que a médica tinha acabado de falar para mim, né? Aí foi levando eu. Só que eu olhei bem, eu falei, mas não eram os enfermeiros, não era nenhuma enfermeira, nem enfermeira, eram soldados. 6 soldados me levando. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, esse pessoal, soldado, não tem nada a ver, né? Eu tô aqui. Bom, eu falei, eu vou ficar quieto, vamos ver até onde vai isso, né? Eu vi um corredor que eles me levaram, falei, nossa, parece que eu já passei. Olhei e falei, eu conheço esses corredores aqui, mas fiquei quieto. Quando chegou no elevador, puseram a minha maca, entrou 4 soldados, os outros 2 ficaram, o elevador começou a subir, um elevador bonito, panorâmico. E eu falei, irmão, assim pro soldado, escuta, vocês estão me levando para a UTI, né? Não estou entendendo porque soldado. O soldado falou para mim, seu Alberto, a gente está levando você e o senhor para fazer um tratamento alternativo. Eu falei, mas como assim? Agora mesmo a doutora falou para mim que eu ia ser entubado, né? Ela falou que para cuidar dos meus pulmões. Aí o soldado falou, calma, seu Alberto, nós vamos fazer um tratamento alternativo. Eu falei, mas onde que nós estamos? Eu falei, o senhor está em Jerusalém. Então, meu Deus do céu, mas como assim? Eu estava em Campinas agora mesmo, o que eu vim fazer aqui? Aí o soldado falou, nós somos do exército de Israel, ele falou. E aí ele abaixou, irmão, e mostrou assim, o brasão, sabe o que estava escrito? Tsavá. Tsavá. Exatamente vem da palavra. A palavra Adonai Tsabaoth, ou Yahvé Tsabaoth, Senhor dos exércitos, Tsabaoth. Exército em Israel, Tsavá. Você vê que coisa, ele mostrou para mim. Então é como se eu estivesse falando com você. A minha experiência de coma foi completamente diferente
de outras pessoas que não lembram o que aconteceu com elas, né? Minha consciência ficou o tempo todo ativa e eu tive essa experiência. Mas eu lembrei disso por causa da palavra aqui, ó, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Então é Yahvé Tsabaoth. E ele fala, toda a terra está cheia da sua glória. Se eu fosse resumir essa expressão, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória, ele falou assim, é que todos os santos te adoram. Então a glória de Deus foi vista, encher os céus, e assim deverá também encher a terra no milênio, né? O Criador é exaltado em sua criação e a sua glória resplandece a seu redor. Então é um textuário muito lindo, né? Isaías capítulo 6, versículo 3. É um cântico trino, é o cântico à trindade, né? Santo, santo, santo. Bom, a introdução da nossa lição, depois das visões dos diversos discursos, como o templo e contra a cidade de Jerusalém, né, que Ezequiel faz, embora ele seja exilado, o Senhor traz ele em espírito, né, e ele vai fazendo esses discursos sobre as ameaças e castigos e as bênçãos futuras. Nós estudamos já a lição de número 4, especificamente, que fala sobre a saída da glória. A lição de número 10, que é a última lição que nós estudamos sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. E então, depois de todo esse acontecimento, é que nós vamos então ter a chegada do milênio, né? Então, o primeiro tópico aqui é sobre o que vem depois da restauração. O que vai acontecer depois da restauração? Então, essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início da sua vocação. Como que é a sua experiência de visões? Está lá no capítulo 1. A linguagem é a mesma do capítulo 8, daquela visão do capítulo 8 que ele teve, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. É a mesma experiência. 1.1, a porta oriental do templo. Então, os capítulos 40 até o 42 descrevem o complexo do templo, com suas áreas, espaços, dimensões, mas só no capítulo 43, entre os versículos 1 e 12, que a glória de Deus aparece. Vamos pensar um pouquinho sobre quem é Ezequiel. É aquele profeta, mas que na verdade ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote levita e ele conhece as minúcias do complexo do templo. Então olha que Deus vai usar uma pessoa que conhece as dimensões do templo, a estrutura do templo, a complexidade do templo. Ezequiel conhecia, ele foi criado ali, tá? E na descrição do templo, o profeta Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Lembra que foi por essa porta que a glória de Deus saiu, foi embora para o Monte das Oliveiras e foi embora. O próprio profeta Ezequiel tinha visto isso. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos, dessa profecia, lembrar que quando a glória de Deus se afastou então da casa de Deus, ela foi para a direção do Oriente. Nós estudamos essa lição, a lição de número 4, né? E que o seu retorno também será pelo mesmo caminho, pela porta do Oriente. Então, 1.2, 3 observações importantes estão registradas no versículo 2. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Ela foi para o caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Deus para o Oriente. Lembra? Lá para cima do Monte das Oliveiras. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural. A terra resplandeceu por causa da sua glória. E isso faz lembrar a visão do profeta Ezequiel, né? Que é o capítulo 6, versículo 3, que nós lemos, né?
E clamavam, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Né? Muito bem. Agora, o profeta, então, ele fala, como voz de muitas águas, no versículo 2. Isso aqui é uma expressão, então, metafórica, né? Uma metáfora para indicar o grande poder de Deus. Isso também se vê no livro do Apocalipse. Tá? O barulho de muitas águas. Esse ser da visão do profeta, que ele vê lá como semelhança de um homem, está lá, Ezequiel vê, é o Messias pré-encarnado, antes da encarnação. João 14 diz: e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando veio ao mundo, o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4. 1.3, as reminiscências, versículo 3. A comunicação, então, profética e a estrutura dos discursos continua na mesma forma da atividade profética anterior. Ou seja, o profeta é levado em espírito, é aquela mesma experiência. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência como profeta em Ezequiel 1:1 ou Ezequiel 8:3. Como eu já disse, na lição de número 4, foi-se a glória de Deus, quando a glória de Deus retirou-se do templo de Jerusalém como sinal da retirada da presença de Deus do meio do povo. Depois de 14 anos, porque essa experiência de Ezequiel, ela vai ocorrer 14 anos depois da destruição, depois dessa visão que ele teve. Como nós sabemos isso? Porque está registrado aqui em Ezequiel 41, ó. No ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, que é o equivalente ao calendário gregoriano, 28 de abril, 573 ou 572 a.C. Então essa é uma revelação escatológica que o profeta Ezequiel está tendo. Não era para o contexto em que o profeta estava vivendo, mas era para uma coisa futura. Então, o resuminho do primeiro tópico: a glória do Senhor entra pelo caminho da porta, cuja face está para o oriente. 2. O templo na época do milênio, o templo no milênio. Há um contraste entre o que o profeta Ezequiel viu quando foi levado em visão no templo de Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. O profeta não foi o único profeta, o profeta Ezequiel não foi o único profeta a mencionar esse templo. O profeta Isaías fala sobre ele no capítulo 2, o profeta Joel fala no capítulo 3, mas é o único a descrever o complexo do templo, com detalhes, tá? Com muitos detalhes. Então, essa pré-aula é importante para você saber o conteúdo da lição. Né? 2.1. O templo diferente. Que templo é esse, então, que o profeta Ezequiel está profetizando? Por que a gente fala isso? Porque não aparece nesse templo do milênio, nesse templo profetizado por Ezequiel, não aparecem os utensílios do tabernáculo e que também estavam no templo de Salomão e no segundo templo. Não aparecem. Então podemos enumerar, por exemplo, a Arca da Aliança, não aparece. O altar de ouro, não aparece. Altar de ouro de incenso. O candelabro ou castiçal de 7 braços, não aparece. A mesa dos pães da proposição, não aparece. Comparado com o que se conhece na casa de Deus, em Jerusalém e também no tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente desses. Visto que no tabernáculo e no templo, com toda a sua estrutura e funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam tudo para Cristo. E tudo se cumpriu em Jesus, conforme Hebreus capítulo 9. Por essa razão, não haverá necessidade desses rituais no milênio. Por isso que você não encontra isso. No milênio você não vê esses objetos
comuns no tabernáculo e comuns também no templo. Ou seja, arca da aliança, altar de incenso, castiçal e mesa com os pães da proposição. 2.2, uma dispensação então diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, no capítulo 40 até o 48, 8 capítulos, ele vai focar o novo templo. Do capítulo 40 até o 43, ele fala especificamente sobre o templo. Do capítulo 43, versículo 13 ao 46, versículo 24, ele fala da forma de adoração. E o capítulo 47, versículo 1 até o capítulo 48, versículo 35, ele fala da partilha da terra, os limites do território que pertencerão a Israel no milênio. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20. É importante os irmãos entenderem, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, eu falei isso na última aula. Eu vou repetir, porque os amianistas, eles acham estranho a gente crer no milênio. Então eles falam, não, mas não tem milênio. Eles vão falar que não tem, que isso é tudo alegoria. Mas quem inventou isso aí para eles, quem fez essa interpretação foi Agostinho de Hipona, já no século IV para o V. Então, é uma invencionice, então, de Santo Agostinho. Agostinho de Hipona que trabalhou essa tese, né? Agora, se nós observarmos o pensamento da patrística, eles criam no milênio. Então a crença no milenarismo não é um ensino estranho à igreja primitiva. Tem gente que fala, não, isso aí é invenção dos pentecostais. Não é invenção dos pentecostais, irmão. Então, se você não acredita no milênio literal, você precisa ler a história da igreja. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Justino de Roma, conhecido como Justino Mártir. Ele viveu entre 100 a 165. É um dos primeiros apologistas da fé cristã. Ele era milenarista. Nós da Assembleia de Deus, somos igualzinho o Justino do ano 100. Olha só o que ele escreveu na obra. Então, Justino de Roma, ele escreve o seguinte, ele era milenarista, ele é do ano 100, né, segundo século, entre os 100 a 165. Ele diz assim, de minha parte, eu e alguns outros cristãos de mentalidade correta, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém reconstruída, embelezada e aumentada, como o prometem Ezequiel, Isaías e outros profetas. Isto está no livro Justino de Roma, página 236, edição de 2013, edições paulinas. Então veja, olha, estou falando segundo século da igreja. Justino está dizendo que ele crê no milênio como profetizou Ezequiel, Isaías e outros profetas. O mesmo Justino de Roma diz assim, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso viria a ressurreição universal, e dizendo brevemente a ressurreição eterna e o julgamento de todos os justos. A mesma coisa dita por nosso Senhor, não se casarão, nem serão dadas em matrimônio, mas serão como os anjos, pois são filhos de Deus
e da ressurreição. Ele cita aqui Lucas 20, versículos 35 a 36. Onde está escrito isso? Justino, o mártir, ou Justino de Roma, entre o ano 100 a 165, a obra dele foi publicada pela editora Paulus. Esse material que eu tenho é de 2013, página 237 e 238. Então, irmão, como que você vai negar o milênio? Vem com essa história de amilenismo? Isso é uma invenção, irmão, já do século V, é Agostinho de Hipona para frente. Como a reforma protestante voltou até Santo Agostinho só, por isso que ela ficou com essa conversa aí, que é o mesmo pensamento da Igreja Católica. Mas a Igreja Primitiva não cria assim, não. Tá? Eu vou dar mais um exemplo aqui, que o milenarismo foi uma crença comum na comunidade cristã primitiva. Outros pais da igreja cristã também defendiam o milenarismo. Kovács e Rowland, os primeiros teólogos que podem ser considerados historicistas, como Justino, Irineu, anos 130 a 202, Hipólito, anos 170 a 235, todos acreditavam no milênio literal após a segunda vinda de Jesus. Todos. O maior teólogo da antiguidade, isso aqui é Lima que escreveu, né? O maior teólogo da antiguidade a adotar o modelo espiritual de interpretação foi Agostinho de Hipona, ano 354-430. Ó. Então já está entre o quarto e o quinto século. Mas sua primeira interpretação foi literal. Num sermão de 259, Agostinho havia adotado a posição milenarista, ou seja, de que, aliás, 359, não, falei 359, ele havia adotado uma posição milenarista, ou seja, a de que havia 1000 anos literais de Cristo na Terra antes do julgamento final. Até o Agostinho de Hipona, que inventou essa ideia do milenarismo, de ser algo espiritual, simbólico, até ele cria antes no milênio. Possivelmente, Agostinho de Hipona tenha mudado de ideia quando o imperador Teodósio oficializou o cristianismo. Então, quando ele oficializou o cristianismo, a interpretação política, ideológica de Agostinho foi que o milênio não era literal. Porque, teoricamente, ele já estava vivendo o milênio, porque agora o imperador também é cristão. Mas isso é uma interpretação, né, irmão? Como a reforma protestante fez a reforma e voltou, retrocedeu até Agostinho de Hipona, por isso que ela continua, a maior parte das igrejas reformadas continua ainda não acreditando no milênio literal. Mas nós, como somos cristãos bíblicos, para nós o que vale é o que está escrito aqui na Bíblia. Vamos ler? Aqui no capítulo 20 de Apocalipse diz: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós somos cristãos da Bíblia, nós cremos nisso aqui. Não tem interpretação, não tem figura. Só que é um anjo mesmo que vai descer e vai prender o diabo. Isso não aconteceu ainda. Vai acontecer. Então, é uma profecia da palavra de Deus. Então a gente fica com a Bíblia, irmão. Não fica com interpretações teológicas que não tenha, que seja uma interpretação política do momento em que ele viveu, que é o caso do Agostinho de Hipona. Então, aqui está falando do milênio. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 5.
anunciado pelos profetas. O próprio profeta Ezequiel, capítulo 37, e Isaías, capítulo 2 e capítulo 11. Há muitas interpretações sobre o templo descrito por Ezequiel. E é extremamente difícil separar o que é literal, o que é simbólico, da complexidade da visão de Ezequiel. Sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? Não, né, irmão? Porque Jesus já fez o sacrifício. Então, o incenso representa as nossas orações, as orações dos santos. O castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo, assim como a arca era o símbolo da presença de Deus. Cristo é nossa arca. 2.3. Um ritual diferente. Sem a arca da aliança, não terá arca da aliança mais, irmão. Está em Jeremias 3,16, diz assim, ó: naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Por quê? Porque Jesus está presente, não precisa mais dessas coisas. Ela não aparece no templo de Ezequiel, no templo do milênio, e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado do rei Josias. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. E foi confeccionado pelos israelitas, por ordem de Deus, durante a peregrinação no deserto. E 2.4. Como explicar o sacrifício no milênio? Porque dá a entender que há sacrifícios ainda lá. Bom, o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição de sacrifícios. Ezequiel 43, 18 e 27. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando sem efeito e eficácia o modelo mosaico. O apóstolo Paulo usa uma metáfora de linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e os serviços cristãos. Mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. A principal explicação considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor é também celebrada em memória de Cristo no reino do meu Pai, né? Então, essa é a interpretação mais comum. Sinopse do tópico 2. No novo templo não haverá arca da aliança, seus sacrifícios serão em memorial, pois é uma nova dispensação. E tem muitos sacrifícios também que são de ações de graças, né? E 3, a santidade e glória. 3.1, a glória de Deus voltará ao templo, ela volta ao templo, versículo 5. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente, lá em Ezequiel 8. E isso nós vimos na lição de número 4. Mas agora a situação do templo é outra, né? Não tem mais aqueles adoradores apóstatas adorando abominações. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 5. Como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Salomão, né? Moisés no tabernáculo, Salomão no templo. O retorno da glória de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do povo. 3.2. A identidade do guia celestial. Na sua visão, então, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta, um homem se pôs junto a mim. Versículo 6. Bom, pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Deus, né? Pois ele fala em primeira pessoa. Ele diz, esse é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome. Versículo 7. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. E 3.3, santidade para sempre. Versículos 8 e 9.
Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente no meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituições desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Deus é um dos atributos mais solenizados na Bíblia. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Ezequiel 43:12. Então, resumo do tópico 3. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. E para nós fecharmos as considerações finais, o chamado do profeta Ezequiel para o ministério de profeta aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou o retorno da glória de Deus. Acontece depois da restauração, e esse retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel, no novo templo, que Deus mostrou ao profeta Ezequiel em visão. Graças a Deus. Você pode acessar o meu site www.professoralberto.com.br, baixar a lição, baixar os slides para você passar para os seus alunos. Pega os slides, irmãos. Fica mais fácil para os seus alunos entender, fica mais fácil para você dar aula. Ao invés de você ficar lendo a revistinha na hora da aula, projeta lá, tá? O slide é uma bênção. E se você quiser esse material que eu li, então aqui ó, são os 2 livros da minha autoria. Você pode adquirir no www.livrocristão.lojaintegrada.com.br. O endereço está aí, acesse, você pode adquirir esses livros tão bons para você poder dar uma aula abençoada. E para nós encerrarmos, você pode viajar para Israel comigo. Se você tem recursos financeiros, entre em contato aí na Renova Turismo, fala que você quer viajar em novembro de 2023 no grupo do Professor Alberto, mas liga o mais rápido possível, tá? Porque o meu grupo é pequeno, eu não levo um grupo grande, tá bom? Entre em contato, você vai poder até parcelar, pelo menos umas 10 vezes ainda é possível, tá bom? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, fique na paz do Senhor.